sejam todos bem-vindos. Como eu estava tentando dizer, hoje o nosso programa passa a ser também retransmitido pela Rádio Web Miragem, do nosso querido Leandro Gomes, que me pediu autorização para fazer essa retransmissão. E eu fico muito feliz com isso, porque o grande objetivo é chegar ao maior número de pessoas, né? O Leandro já está com a gente há alguns anos, né? Na parceria, na amizade. Sempre. O Leandro, muito querido, está sempre em contato com a gente. E agora a gente está aí juntos, segundo ele, realizando um sonho. Fico muito feliz. Eu vou trazer finalmente o nosso convidado aqui para vocês. Deixa eu ver se a câmera dele... Deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Agora. Um pouquinho naquela do computador. Isso. Agora sim. Agora sim. Tá, né? Então, eu vou trazer para vocês o Josué. Vou começar fazendo uma pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é o Josué Martins? Um privilegiado. Ah, boa resposta. Privilegiado. Eu nasci numa família de muita fé. Eu sou a 4ª geração pelo lado materno e a 2ª geração pelo lado paterno. Então, eu tive a oportunidade de, na barriga da minha mãe, já ter conhecido a Umbanda. E se, após a minha partida desse plano, se eu puder escolher novamente, escolheria a Umbanda para voltar. Mas a missão foi determinada, a gente vai cumprir com todo amor como a gente cumpre essa. É um homem de família que sabe separar muito bem 3 coisas: minha família, a minha fé e meu trabalho. Nenhuma das 3 coisas interfere na outra, porque a minha família é tudo que eu tenho. A minha fé me trouxe até aqui. E o meu trabalho me dá meu sustento diário para manter vivo as oportunidades de trilhar um caminho bom. É isso, Josué. Que coisa linda. Já começamos muito bem. Então, Josué, para mim foi um grande prazer te conhecer, né? Através do Carlos Alberto, tenho que agradecer muito a ele pelas oportunidades que ele traz sempre da gente encontrar pessoas da religião. E já começa bem, assim, né? Dizendo que consegue fazer essa distinção entre a... Tentamos bastante, né? É complexo, né? É complexo, né? Acho que o maior desafio que a gente tem é esse. Conheceu a Umbanda na barriga da mãe. Eu quero que nos conte um pouquinho dessa história, porque a sua mãe, o seu pai, são pessoas importantíssimas dentro da Umbanda pelotense. Como é que isso tudo começou? São 4 gerações de um lado, 2 de outro. A gente está aqui diante da história da Umbanda de Pelotas. E se tu puder nos trazer um pouquinho disso, como é que essa casa começou, como é que está hoje. Agora o microfone é teu. Obrigado. Para começo de história, meus pais não são pelotenses. Ambos são de cidades diferentes. Meu pai é natural de Arroio Grande, nasceu em 1937. Minha mãe é natural de Jaguarão e nasceu em 1955. Eles têm uma diferença de 18 anos. O pai é 18 anos mais vividos que a minha mãe. Meu pai, muito cedo, conheceu a religião de uma forma fantástica. Eu tenho uma tia, uma irmã dele, que tinha problemas de saúde e não curava de jeito maneiro. Como assim foi, sempre será a Umbanda, né? Mas assim, é o apelo dos necessitados, como a gente tem mania de dizer, dos desamparados. E uma tia, irmã do meu avô, um homem simples, de caráter ímpar, trabalhador, que domingo ia na igreja e estava pronta a religião dele. A minha avó era um pouquinho mais carola, né? Meu pai foi criado dentro da igreja católica, era afilhado, batizado por um padre da cidade de Arroio Grande, e a minha tia não curava, estava definhando, estava ficando doente, muito doente, e uma irmã do meu avô, que morava numa outra cidade, disse assim, precisamos levar essa menina, o médico já disse que não tem o que fazer, precisamos levar no terreiro. Justamente. Minha tia, com muita insistência, né, a tia do meu pai, conseguiu levar ela. Chegando lá, a cura foi feita. Até hoje, ela tem muita idade, ela ainda está dentro de um terreirinho com o filho dela lá cuidando. Então,
Meu pai, que era um católico fervoroso, não aceitava e não acreditava na Umbanda. E aí, um dia, jovem, adolescente, pegou as coisas e foi até o terreiro para enfrentar em tal entidade que a irmã dele estava lá, que isso não era de Deus, que isso não iria acontecer. Chegando lá, a entidade, com a luz que ela já tinha, né, deixou ele sentado. E ele lá no fundo, com o braço cruzado, louco para alfinetar aquela entidade, né? Passado esse momento, a entidade, bom, agora que fez todo o trabalho, fez toda a caridade, todo o atendimento, agora tu passa aqui. É tu que quer conhecer que eu tenho aqui? Pois bem, então se teu Deus é maior que o meu Deus, tu te mexe. Tu te mexe, vai embora. Se teu Deus é superior ao meu, vira as costas e vai embora. Meu pai ficou parado e não conseguiu sair do lugar. Essa é a realidade da história do meu pai. Né? E não conseguiu sair do lugar. E naquele momento, a mão já foi para trás. Uma mão, até hoje, ele trabalha com os dedos triangulares assim, né? E ele ficou com o braço para trás e naquele momento ele não conseguiu sair dali. Esse agora eu vou te explicar, a entidade, né? Acabou com os potes para ele assim, o teu Deus é o mesmo meu Deus. O teu Deus que tu acredita foi o mesmo Deus que me mandou aqui. Então, nós vemos em línguas diferentes, em religiões diferentes, mas Deus é um só. Uma grandeza infinita de um poder que nenhum homem na face da terra irá entender. Assim meu pai me ensinou. Nenhum homem está preparado para perder a grandeza do Criador, seja ela qual for a religião. A partir daquele momento, meu pai se dobrou humildemente e começou de 15 em 15 dias ir a Jaguarão, que era Jaguarão, pai morava no Rio Grande, para fazer o desenvolvimento dele. E aí ele foi feito. Nesse meio caminho, ele era muito jovem, 17, 18 anos, ele veio a Pelotas, onde conheceu o vô de Norá. Foi uma pessoa que abraçou ele como filho, porque não conhecia nada de Pelotas. A primeira coisa que ele foi numa casa que vendia artigos religiosos, chegou lá e conheceu o de Norá e disse, olha, eu quero lhe acompanhar, eu quero aprender, eu quero conhecer, o que não tinha naquela época, tipo de informação, de nada, era simplesmente que a gente tenta preservar um pouco até hoje da nossa casa, que é entrar, botar o branco e girar. As informações vêm depois do médium estar pronto, não antes do médium estar no desenvolvimento, porque senão fica uma coisa muito leve. A gente preserva isso ainda até hoje lá. Não que a gente seja tão arcaico, mas depois a gente vai entrar nessa pauta. E aí meu pai virou delegado, né? Da primeira da União da Umbanda, etc e tal. E aí o que aconteceu? O pai era responsável por abrir terreiros na região de Arroio Grande, Pedro Osório, Jaguarão, e assim meu pai foi virando delegado para fazer isso. Então ele viajava às cidades, abria os terreiros, vinha a Pelotas, fazia o registro, aqueles terreiros ficavam registrados. Essa é a história de vida do meu pai. Lá, indo lá para cá, para lá, conheceu a minha mãe. Minha mãe era uma menina de 16 anos, meu pai com 32, quase o dobro de idade, praticamente o dobro de idade, né? Num terreiro, que aí vou entrar a história da minha mãe. A minha família ela tem um conto muito bonito, ela é uma história muito verdadeira. A minha bisavó, que foi a primeira médium da família, que eu sou a quarta geração ali, ela veio com um bando de ciganos, de beduínos para o Brasil. Ela não era beduína, é daquela história que sumiram as crianças, etc e tal. É o relato que a gente tem, esse fato que ela vem com um bando de beduínos para aquela cidade de Jaguarão. Chegando em Jaguarão, na sua adolescência, ela conheceu meu bisavô, um uruguaio, etc, que roubou ela do bando. Essa é a história que a gente sabe. Os ciganos foram lá, os beduínos pegaram no voo. Ou tu casa ou não tem festa. Aí eles casaram naquele casamento de uma semana, etc. Essa é a história da minha bisavó Cecília. Né? E aí minha bisavó teve 16 filhos, onde nasceu a minha querida avó. Né? A minha avó, muito nova, começou com influência dos espíritos, dos guias, né? E a minha avó, bisavó, já trabalhava com ervas, as coisas naturais muito daquela época, né? Ela era uma médium de benzedura, essas coisas todas. E aí a minha avó começou um processo de ter influência dos espíritos. Aí um dos irmãos mais velhos da minha avó casou com uma médium que tinha um terreiro, né? Que era o terreiro dos Sete Flechas, aonde a minha avó era a segunda cacique naquele terreiro. E a minha mãe, com 7 anos, ela se olhava no espelho e se viu uma freira, com 7 anos. E ela não entendia aquilo, ela fugia, ela tinha medo. Ela se olhava no espelho e viu uma freira e afinal, não queria ficar de jeito maneiro. Aí foi indo. Muito cedo ela começou no terreiro junto com a minha avó, com a minha bisavó e com a minha tia.
né? Mas não se desenvolveu. Quando chegou na idade da adolescência, por ser muito nova ainda, não permitiam ainda naquele período, então tratavam aquele espírito com muito cuidado, com muito zelo, mas ela seguia com essas coisas, né? Com 16 anos, meu pai foi a Jaguarão para registrar o tal do terreno e encontrou minha mãe. Encontrou minha mãe, agora eu vou casar, não tinha casado, né? Foi lá, casou com minha mãe, e ele já tinha uma vida iniciando em Pelotas, através do Vodinorá, né? E aí ele veio para Pelotas e trouxe minha mãe, e eu nasci em Pelotas. Vim nascer em Pelotas. Então, essa é a história da minha origem familiar, né? Sou eu e o meu irmão mais novo, Ezequiel. Meus nomes são bíblicos, porque meu pai sempre seguiu aquela questão. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ele disse, olha, eu vou abrir a Bíblia e o nome que sair vai ser o nome do meu filho. Um bandista, né? Um bandista com o nome de Josué, mas é realidade. Né? E meu irmão também é um bandista, o nome dele é Ezequiel. Para vocês entenderem. Mas aí, já vou te perguntar um pouco, vamos mesclar aqui a tua história com a religião, né? Um bandista com nome católico. E por que não? A Umbanda é uma religião, né, no meu entendimento, que acolhe também o catolicismo, que acolhe, né, tantas religiões, tantas crenças. Quando eu vou te chamar de tu, eu não consigo. Perfeito. Acho que a gente Perfeito. tem uma idade mais gauchão, somos gauchão mesmo. A nossa idade não é tão distante, né? Quando falasse da freira, né? Já a primeira pergunta que me veio é se a linha de Semiromba andou por essas terreiras, né? Por esses terreiros, porque ela era muito presente. Hoje é muito difícil de vermos, né? Mas aí quando traz essa coisa da freira, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. E quando é que começou o teu caminho dentro da religião? Antes de eu nascer. Antes de nascer? Antes de nascer. Essa é a coisa mais linda que vocês vão poder escutar. A minha mãe era muito nova, meu pai com uma certa idade. A mãe não conseguia engravidar. De jeito maneira. De jeito maneira. Não engravidava de jeito maneira. No São Sebastião, que era o terreiro do Vodinorá, que é onde o cacique era sua esposa, que era a avó Ernestina, tinha um médium que trabalhava com o Rei Congo, que era um preto velho. E a minha mãe chorava que não conseguia em momento nenhum engravidar, que era um desejo do meu pai, que não tinha nenhum outro filho ou filha, de dar continuidade à família. Era uma coisa muito, muito interessante. O preto velho, um dia, minha mãe estava em desenvolvimento ainda, chamou ela, vem cá, minha filha, senta aqui na frente do preto velho. Chora, diz o que tu quer pro preto velho. Aí ela falou, então tá, então tu vai sair daqui, amanhã tu vai procurar numa farmácia, que não existe mais, elixir de baicuru. Tá? É um elixir de um peixe. E tu vai tomar. E esse vai vir. 1973, 5 de agosto, nasci eu. Eu nasci antes mesmo de eu nascer, já tinha uma ligação com a Umbanda muito forte. A minha infância foi toda dentro do terreiro, ou toda dentro nas festas de Manjá, ou na federação. A minha vida foi isso. Porque com 7 anos, meu pai veio trabalhar na Flora, mas meu pai, antes disso, já trabalhava de revenda de produtos. Então, a gente sempre foi muito vivido. E o São Sebastião era assim, terça, quinta e sábado. Porque tinha 200 médiums. Então, se dividiam e no sábado ficava com aquelas pessoas, que eram médiums mais antigos, mais vividos, ficavam no sábado à tarde, porque facilitava mais. E terça e quinta, os mais novos, e os desenvolvimentos, às vezes, ao sábado também. Para fazer todo esse monte de pessoas ser atendida de uma forma adequada e que pudessem porque o médico precisa trabalhar. Se o médico não tem espaço, ele não evolui, senão ele fica só repetitivo. O médico precisa crescer, ele precisa de espaço para trabalhar. Por isso que, às vezes, alguns médicos redomão não ficam em lugar nenhum, porque ele não encontra aquele espaço dele de trabalho. Né? E a necessidade dele crescer como médium faz ele, quando às vezes tem certas casas que é o correto, cada casa tem a sua regra, sua determinação, não sou eu que estou chegando por último, ou que estou chegando agora que vou mudar. Então, eu preciso fortalecer a minha mediunidade e arranjar um espaço para que eu possa praticar aquilo que eu entendo por ser certo.
Eu aprendi uma coisa muito cedo, aproveitar a oportunidade. Nenhuma fé é inquestionável, a gente não questiona nenhuma fé, não seja ela de crença alguma. Todas as fés são individuais, todas as fés são importantes, não somos nós que devemos dizer que é assim ou assado. Mentira, isso é uma ilusão ou vaidade do médium ou vaidade da pessoa, porque nós somos formados naquilo que acreditamos e não naquilo que achamos. O achar todo mundo acha. Nós somos formados naquilo que vivemos, aquilo que temos oportunidade de viver. Voltando à minha história. Nasci no terreiro, me criei dentro do terreiro. A minha mãe era uma menina muito simples, trabalhava de limpeza. O que acontecia? Terça, quinta e sábado tinha terreiro, segunda, quarta e sexta minha mãe fazia limpeza. Eu vivia no terreiro. Com 1, 2 anos, a mãe estava limpando o terreiro lá, eu estava ajudando a mãe, eu já estava tocando tambor, já estava brincando lá dentro. Eu era uma criança que, quando assim, fechava umas cortinas, que ia ter um ponto de pólvora, ou ia ter uma ponteira, né? As crianças tudo indo para o fundo. Eu vinha correndo pelos corredores, tinha uma cortina, que é essa que vocês têm aqui, eu me deitava no cantinho, levantava e ficava olhando. Eu tinha paixão por olhar aquilo ali. Por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Eu comecei muito cedo, vendo muita coisa. E nunca me assustou. Eu nunca tive medo da religião, de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho muito respeito e muito amor. Mas eu não tenho medo de qualquer entidade ou de qualquer espírito, porque eu entendo que se eles estão se manifestando é porque tem que se manifestar. Agora, se são de luz ou se não são, bom, aí é outros 500. Mas aí, se tu tem a capacidade de ter a tua fé, de ter o teu amor, a tua crença nos teus guias, na tua entidade, tu não vai enfrentar, tu vai respeitar aquele espírito, porque aquele espírito tem o seu caminho determinado, sem ofensa, sem mágoa, sem nada, porque talvez ele esteja ali justamente para isso, para receber uma luz, um carinho, uma ternura, para encontrar seu caminho de volta, né? Nós não somos diferentes. E assim eu me criei. Me criei fazendo muita arte, me criei vestindo de preto velho, me criei fazendo horrores dentro de um terreiro. Qual médium que foi criado dentro do terreiro que não saiu imitando o preto velho? Nós fazíamos gira lá no fundo, o terreiro era enorme. O terreiro estava rolando aqui, nós fazíamos as crianças girar tudo lá no fundo, lá. Pegava a espada de São Jorge, dava uns dos outros. Eu vivia assim, entendeu? Roubava comida de preto velho, nós fechava a sala, a gente pulava a janela, dava presente para pegar linguiça, para pegar doce. Cansei fazendo isso, entendeu? Me criei. Só não tinha que esconder as ponteiras pobres, senão eu ia fazer ponto pobre também. Eu ia fazer, não tinha como não fazer. Foi. Então, eu digo que eu fui muito privilegiado. E de quebra, meu pai teve uma flora durante 5 anos, onde eu me criei dentro da loja, conhecendo, montando, vendendo, atendendo. Eu atendi infinidade de pessoas da religião de Pelotas que fizeram a história da cidade de Pelotas. Ou José, ou guri, vem cá, fica lá, me atende tu. Conhecia tudo que tinha dentro da loja. Então, eu digo que eu sou privilegiado por causa disso. Eu vivi dentro do terreiro e eu vivi dentro da loja. E fora disso, eu vivi a parte política da religião na cidade de Pelotas, que era vô de Norá, depois o seu Dineu, o pai, essa turma toda que construiu a Umbanda em Pelotas. E vou começar a falar, vou falar uma afinidade de pessoas que já estão no outro plano, mas que fizeram essa história. E eu, muito novo, fui acompanhar isso. Eu vivenciei muito isso. Por isso que eu sou privilegiado. Entendeu? Por isso que eu posso falar não por vaidade de achar que eu sei. Não, é que eu vivi. Aconteceu na minha vida, aconteceu na minha infância. Né? Então, eu tive a oportunidade de ver terreiros praticando os antigos e vi terreiros fechando, e vi pessoas partindo, e vi pessoas surgindo. Então, o privilégio que eu vou ter na minha vida vai ser único. Jamais eu vou conseguir... eu digo para meus filhos, né, que assim, eu tenho uma pena que eles não tenham oportunidade de ter vivido o que eu vivi. Entendeu? Porque eles têm as informações, porque eu falo, meu filho não vai à religião, minha filha é a 5ª geração, pratica desde pequenininho. Mas o menino tá bom, tá legal, e a minha esposa assim, tá bom, tá legal também, e a gente vive muito tranquilo nisso. Então, é uma construção muito forte, né? E hoje também a gente tem um volume de informação muito grande. É bom e é ruim. Eu, particularmente, acho muito mais ruim. Somos dois. Somos dois. Né?
que conversava num desses podcasts acho que foi com o Paiari, que hoje o médium chega no terreno já munido de muita informação. Achando que sabe mais do que todo mundo. E aí, de informação não é conhecimento. Chega munido de informação. E aí se torna um grande problema para a gente para conseguir trazer essa pessoa para o mundo real, né? Porque as informações levam para um mundo que não existe. Foi aquilo que eu te comentei. O médico que é um bandista, particularmente, como eu digo isso, quanto menos ele lê, quanto menos ele buscar informação, e quanto mais ele se preparar para tomar seu banho de descarga, para estar no dia do terreiro, de pé no chão, esquecer que tem uma assistência, esquecer que tem uma vida lá fora, e ele deixar o seu guia se manifestar nele, entendeu? A seu tempo, por que eu vou voltar naquilo que eu aprendi, tá? Eu respeito todo mundo, as opiniões. O médium tem que girar. Por que ele gira no início? Para ficar tonto. Para ficar com medo de cair. Para ele não saber onde ele está. Para que com o tempo ele consiga girar e ver que ele não cai. Aí ele já começa a outra, tem alguma coisa errada aqui. Porque qualquer pessoa começar a rodar na volta, tonteia e cai. Um caboclo ou uma entidade que tem meio comparado, gira, o médium fica paradinho. Tem alguma coisa diferente. Para qualquer leigo, tem alguma coisa diferente. Tu começa a receber uma entidade. Tu não conhece. És tu. Tá ali. Daqui a pouco para, daqui a pouco levanta a mão, né? Daqui a pouco cruza, daqui a pouco faz infinidade de coisas. Aí vai indo, outra vez vem de novo, outra vez vem de novo, outra vez de novo. Tu cria casca. Tu vai ganhando preparo, tu vai ganhando confiança. Tu reconhece a tua entidade. Tu sabe quando é a tua entidade e quando é outra. Por causa da gira, por causa da firmeza, da convicção. Com o seu tempo, assim era feito o desenvolvimento, acredito que a maioria dos irmãos façam isso. Uma semana tu faz com o povo do mar, outra semana tu faz com a tribo do fogo, na outra semana tu faz com a linha dos Cavaleiros de São Jorge, na outra semana tu faz com a linha da Ofum, e assim tu vai fazendo o desenvolvimento. Para que o médium gire em todas as linhas. Para que isso? Para ele ter firmeza em todas as linhas, né? E aí, numa dessas linhas, ele vai ter uma movimentação mais firme, ele vai ter uma força de presença mais firme. Opa, o que está acontecendo comigo? É essa linha a qual fui destinado a trabalhar. É assim que o médium começa a se entender. A leitura, o conhecimento, a informação, importante. Quando o médium já recebe, a sua entidade já fica bem firme, já dá passo em roupa, ó, já chegou, piscou o ponto, deu o nome, fez a guia. Agora, vamos pegar o livro, vamos pegar as informações, como é que é isso, como é que é aquilo, vou perguntar para o cacique, vou perguntar para o orientador espiritual, como é que é feito isso. Pois é, nem todos os médicos que são desenvolvidos serão médicos para ter casa. A missão não é dessa. A missão é do espírito, a missão não é do médium. O espírito que traz uma falange. Não é o médium que traz uma falange de espíritos. E é isso que a gente aprendi e praticamos até hoje dentro da nossa casa. Acho Muito que eu pé no nunca chão. tinha visto uma definição tão clara da missão sacerdotal. É simples. Não é o médium que traz a falante. É o guia. É o guia. Não é um médium. O médium é um instrumento de encarnação. Porque hoje, né, a gente tem uma série de cursos e de formações sacerdotais, e aí a pessoa acredita que ela vai fazer um curso e automaticamente vai se unir a ela uma falange de espíritos e vai ter um guia nessa falange que é chefe de terreiro. Eu acho isso uma coisa tão insana, tão fora da realidade para quem está com o pé dentro do terreno, que é enganoso, né? É enganoso. Fabiana, eu vou fazer uma pergunta, minha irmã. A Umbanda surgiu no livro? Não. As religiões
africanas, de nações africanas, nasceu no livro? Não, até hoje é muito difícil encontrar livros que falem Mas sabe delas. por que elas não podem falar das nações africanas? Porque ela é um culto secreto. Ela não é um culto aberto. Tá? Nós temos os irmãos evangélicos, são irmãos. Eles têm o evangelho para se guiar, para se orientar. Nós temos irmão kardecista que tem a doutrina kardecista. Essas são religiões que surgiram de livros. Elas têm tese. Ah, mas a Umbanda não tem bons livros. Tem ótimos livros. Tem uma literatura rica. Mas para quando? Em que momento deve ser feito isso? Para quando e para que momento deve ser isso entrar na vida do médium? O médium, para ser um médium, você está com seu filho. Perfeito? Eu vim numa família. Mas se eu não tenho essa família? Eu vou sozinho. A minha mãe tem por hábito de fazer 3 perguntas. Você tem seu ganha-pão? Ela fala bem assim. Seu marido, sua esposa concorda que você vai praticar a religião? Por que tu quer praticar a religião? Me responde essas 3 perguntas. Depois disso aqui, eu te passo na frente do cacique para te conversar com ele. Mas eu, como responsável pela casa, eu quero ouvir de ti essas 3 questões. Se tu não tem emprego, se tu não tem um ganha-pão, tu está estudando, tem momento ainda apropriado para seguir uma religião que tu precisa de muito tempo. Tá? Se tu tem um marido, uma esposa que não concorda, tu vai vir para o terreiro em pé de guerra, tu vai voltar em pé de guerra. Tu acha que tu vai trazer algum benefício para alguém? Entendeu? Isso tu acha porque é bonito? Não é a tua religião. Tem outras. Entendeu? Então, a gente segue essa base de pensamento na nossa casa. Não é diferente de nenhuma outra casa. Eu tenho certeza que todos caciques, todos os orientadores espirituais pensam igual. Porque é tão difícil de ter uma corrente que não se desligue. Porque os espíritos estão todos ali, os guias estão todos ali necessitando chegar. E muitas vezes tu não encontra aquela corrente preparada para receber. E aí tu tá com a luz ali e aquilo ali sobrecarrega o cacique. Que depois, à noite, durante o dia, sente a presença, fica sendo cobrado. E o médium está tendo a sua vida pessoal, natural. Esses são os compromissos dos chefes de terreiro, que muitas vezes não são vistos, não são entendidos, né? Às vezes, alguns caciques são agressivos, são duros demais, porque eles não têm tempo a perder com quem não quer e quem não precisa. Por isso que... A gente só entende isso depois que a gente vira cacique. Perfeito. Sabe disso bem, né? Sei. E sabe, agora eu vou contar uma coisa bem legal para vocês. A minha avó, ela tem 86 anos. Ela tem terreiro aberto em Jaguarão. Ela trabalha toda segunda-feira. Elas dão 60, 70 fichas por segunda-feira. Ela atende todo mundo. E 2 vezes por semana ela atende particular, com 86 anos. Ela fica 5 horas em pé no terreiro, trabalhando. Sabe, é a mãe da minha mãe. Então, vocês veem a herança sanguínea, a herança de alma, entendeu? Que a gente tem na família. Ela é muito forte. E isso não me beneficia em nada. Isso não me favorece em nada. Pelo contrário, me traz uma força que eu divido com meus primos, com meus tios, que a família toda é. Todos somos nós. Todos somos bandistas. Nos traz um amor tão grande quando nós se abraçamos, quando nós se vimos, uma energia tão positiva, entendeu? Que emana, entendeu? Pode brigar, mas daí a 2 horas tá tudo bem, sabe? Porque o amor é maior. E isso é uma força muito grande que nós temos na nossa família, né? E isso é a luz, talvez, de trazer no sangue essa missão. Eu sempre disse para meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem. A minha filha, eu nunca propus a ela a religião, assim como eu nunca propus meu filho. E ela chegou, ela tinha 15 anos. Ela disse, pai, eu quero entrar para o terreiro. Ela ficava lá, ela falou, mas pai, eu quero ser médium. Eu disse, meu filho, o que tu tem? Olha a pergunta que eu fiz para ela. Eu estava levando depois do terreiro, eu estava levando uma senhora, parente da gente, uma prima da minha mãe em casa, tá? E ela disse assim, o que tu tem? O que eu tenho, pai? Bem assim, né? Não, o que tu tem hoje? Nada, tem teu coração, né? A Umbanda vai só te dar teu coração, meu filho. O resto vai ter que conquistar.
Na Umbanda tu não vai ter mais nada. Tu vai ter teu coração. Se é isso que tu quer, tu entra. Fala com a tua vó, ela fala com a tua cacique. Ela morou comigo até o ano passado na minha casa. Eu nunca falei nada sobre religião, porque a cacique é mãe. Quando eu falo no terreiro para todos. Nunca privilegiei minha filha em nada. Por quê? Eu não sou o cacique dela. Quem está fazendo ela é minha mãe, que tem a missão. Não sou eu. Ela não entrou no meu terreiro. Ela entrou no terreiro Caboclo Roxo da minha mãe. E assim ela tem que entender. Quando ela tem alguma dúvida, vó. Lá no terreiro, às vezes eu passo o papel de orientador espiritual material, a gente conversa sobre várias coisas. A mãe deixa para mim essa parte, conversa bastante, mas é uma conversa. Os ensinamentos passam pelos guias. Olha, assiste, aprende, pergunta, te informa, e assim as coisas vão acontecer na tua vida. E aí, eu tenho muito orgulho disso. O meu filho, pai, me leva uma camiseta. E deu, tá pronto, e deu, dá uma camiseta. Tá bom. É assim, entendeu? E não é a natureza dele. Mas é lindo isso. Eu construí isso dentro da minha família, eu acho a coisa mais linda. Ninguém tem que seguir meus passos, cada um tem que seguir seus passos para encontrar a felicidade, né? Eu vou dar boa noite para o Luiz Azocar, que meu irmão. está aqui dizendo que te admira muito e toda a família. E o Luiz vai estar aqui segunda-feira que vem. Ele Coisa boa, Luiz. Que ótimo. Ele e a Cláudia são maravilhosos. Você sabe que a Cláudia... Somos muitos irmãos há muitos anos. Né? Na pandemia, ele ia na frente da casa dos meus pais, tocava campainha e perguntava para saber como é que estavam meus pais. Você sabe o que é isso? Então não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, né? Em plena pandemia, ele tocava a campainha, mãe lá de dentro, ele dizia, como é que vocês estão? Estão bem? Não estão precisando de nada? Vamos embora. Quantos anos tem o terreiro de vocês? Qual é o nome do terreiro? Vamos dizer para as pessoas o nome, o endereço e quantos anos ele tem? Centro de Umbanda, Nossa Casa. A mãe, quando foi abrir o terreiro, né, eu tinha uma padaria, eu e meu irmão, e no fundo da padaria a gente tinha um espaço. Ali surgiu o terreiro. Ali naquele momento, 20 e poucos anos a gente tem o terreiro. Contando 20 e poucos terreiros. Mas é que antes a mãe fazia parte do São Sebastião, fechou o São Sebastião. Então, se formos contar a história da mãe, são mais de 50 anos de vida na Umbanda, em situações assim, né? Mais ou menos isso. Né? Não precisamente, mais ou menos isso. Né? Lá na rua 3 de Maio, número 306, às terças-feiras, 20 horas. Somente atendimento com o caboclo. E lá, uma vez no mês, com o Preto Velho. Não atendemos nunca com o povo da rua. A nossa prática religiosa sempre foi assim. Eles estarão sempre presentes com nós, mas eles só vêm nos trabalhos fechados da casa ou quando se faz necessário a presença de que nem um caboclo e nem o Preto Velho, através da luz, conseguiu, a gente charza ele para ele fazer o processo. Mas a gente não trabalha aberto. É uma doutrina que deve ter quase 90 anos, que era a mesma doutrina de São Sebastião, entendeu? Temos todas as obrigações normais numa casa. Eles fazem a abertura do trabalho, eles fazem o enterramento do trabalho através de pontos cantados, mas atendimento com assistência, não. É uma doutrina, é uma prática. Por que de uma doutrina e de uma prática? Eu posso esclarecer isso para ficar bem claro para as pessoas poderem entender. Como nós somos uma banda de caboclo, uma banda tradicional, o cacique da casa é um caboclo. E ele determinou essas regras. Por isso que eu disse lá no início que nós nunca podemos julgar e nem avaliar a fé de ninguém. Ele determinou essa regra e essa regra é cumprida e vai ser cumprida enquanto ele estiver ali. Se um dia tiver que ter outro cacique a casa, no momento que a minha mãe não tiver mais saúde, vai seguir a doutrina que esse cacique determinar, porque nenhum médium é superior ao seu guia. Nenhum médium é superior ao seu guia. Não pode. Não deve ser, né, Fabiana? Não, eu acho que essa é a
o grande ensinamento que eu tive na vida e que a gente segue aqui na nossa casa, que quem governa um terreiro de Umbanda é o guia-chefe. É o guia-chefe. A nossa casa já mudou muito, né? Nós temos 8 anos, 5 anos com assistência aberta, uma casa jovem, e todas as mudanças foram determinadas pela espiritualidade. Pela necessidade daquele momento, daquela hora ali, né? Exatamente, exatamente. O que os guias, eu sempre digo, enquanto aquilo que for ordenado tiver bom senso, porque aí é o guia que está fazendo, a gente vai seguir. Porque é assim que eu aprendi, foi assim que o Pai Batão guiou a minha infância, guiou toda a história da nossa família dentro da religião. Era ele que dava as ordens, e as ordens eram... E não é nem questionado. Não é questionado, mesmo que às vezes a gente... Entenda diferente. Entenda diferente, né? Fique meio chateado. Assim, mas é assim. Vai fazer, É assim. é assim que é. Não tem como ser diferente. Não. E como foi o começo do contato com os teus guias? Pô, acho que esse é legal de contar. Eu vi tambor ali, vou contar o tambor para vocês. O que acontece? São Sebastião tem um atabaque. Eu nunca toquei um tambor de corda. Nunca toquei. Eu sei tocar atabaque. Sei tocar, não. Toco desde pequeno, vamos botar assim. Né? Dizer que eu sei tocar é até uma ofensa para aquelas pessoas que tocam mais tempo. Mas eu de atabaque, eu tenho 38 anos. Minhas mãos são grossas do couro. Né? São 38 de atabaque. E foi mais engraçado. Nós estávamos no terreiro, no São Sebastião, e tinha um senhor, que era o orientador espiritual, chamado César Vignoli. O César era um médium fantástico, não incorporado. Ele era um médico doutrinário, ele conhecia muito, sabia muito, tinha muita informação, e ele tocava maravilhosamente um atabaque. E com o tempo, a idade dele, ele tinha diabetes, etc. E tal, os dedos cortavam e não cicatrizavam, ele não tinha mais saúde para aquilo ali. E aí, eu sempre frequentei o terreiro, Tem aqui, tem. Eu sempre frequentei terreiro e tal, aquela coisa sempre 24 horas, né? Terminava o terreiro, ele pegava o tambor e tal. Aí ele disse assim, chamou nós e disse, olha, será que o José não quer tocar tambor junto com a gente aí e tal? Era meu sonho, né? Era tudo que eu queria, mais um pouco, né? Era o que eu queria, botar um bonequinho e lá para dentro. Não tem problema nenhum. Mas tem que passar no cacique. Lá fui eu, 3 Flores e Viagem de Amanjá. Cheguei lá, no cacique me botaram branquinho, eu fui lá. Vem cá na frente do congá, assim, meu filho te ajoelha, né? Bate a tua cabeça. A partir de hoje, as tuas mãos pertencem à religião. Tu nunca vai usar tuas mãos para fazer mal nenhum, meu filho. Então, tu pode sentar. Antes disso, o tio pegou o tambor e disse assim, José, sabe tocar? Eu sabia tocar tudo. Só de ouvido, nasci criado, era de ouvido, eu não sabia tocar. Mas eu sabia as batidas, eu sabia tudo que era de ouvido. Eles tocavam lá, eu tocava nos bancos da assistência. Então, eu já sabia a maioria dos pontos. O tio me castigou. Ele me deixou 3 anos fazendo a marcação. Eu já sabia fazer os repiques, já fazia assim, 3 anos do lado dele, eu só marcando. Para ter uma ideia, numa escola de samba, o surdo. Numa bateria, o bumbo. Só fazendo a marcação de fundo. Eu tô acostumado com ele. Chegou um dia no terreiro, ele nem se mexeu. José, tudo contigo hoje. E o tio toca. Fui tocando, toquei. Quando cheguei 16 para 17 anos, o cacique transflor já estava com muita idade, um médium, né? Me chamou aqui, meu filho entra aqui, eu vou fazer tu girar. Nunca tinha girado. Eu girei. Nada. Mas é que é nada. Assim, ó, nada. Vim, sentei no tambor com uma tristeza, olha, aquele momento ali, acho que eu tinha abandonado a religião. Todo mundo higiene corporal, eu tô tentando aqui dentro. Jovem, adolescente, não pego nada. Sério. E assim foi. Aí olha essa história. Vou falar do César primeiro.
O César, quando a gente chegava para incorporar o tio Zezinho, talvez uma das perdas mais difíceis assim, que eu tive na minha fase da minha juventude, por causa da amizade. Foi ele, meu avô, pai do meu pai. Pela amizade. Ele era, ao mesmo tempo que ele brigava comigo, ele era o cara que sabia me agradar, sabe? Ele era o cara, aquele amigão, ao mesmo tempo que dava cada castigo, pá. Eu era terrível também. E aí ele estava sentado, ele disse, fica. E ele recebia o ponto, sentado no tambor, e aí ele cantava o ponto. Aí a tia, que era a tia Lúcia, pegava o livro, o caderno, e porque terminava de cantar, ele já não sabia mais. Não sabia mais o ponto. Aí a tia Lúcia tinha que pegar, a tia Lúcia tinha uma noção de música, então ela gravava o ritmo, botava a letra e deixava anotado. Depois ele recebia o ponto, eu trocava aquele ponto, eu não sabia mais. Aqui a gente tem uma luta também, acabou. Manda um ponto e digo tudo pela parte dele. E agora? É mais ou menos isso. E aí a gente foi. Aí a partir dali comecei a tocar. Fechou o terreiro, eu segui acompanhando minha mãe, tocando. Aí o caboclo da minha mãe disse, meu filho, eu vou te desenvolver. Girava, nada. Eu saí do terreiro e chorava. Adulto já. Sentia nada. Nada de guia. Nada. Sabe o que é nada? Eu girava. Ficava bravo, queria girar mais ainda e nada. Tá? Meu irmão casou, separou, nasceu um sobrinho meu e foi crescendo e eu nada. Meu irmão, mais novo que eu, incorporando, já trabalhando. Não é para mim. Não vou ficar do lado de fora mesmo, aquele tambor, entendeu? Um dia, certo dia, meu sobrinho da minha esposa e dele disse assim, pai, eu queria aprender tambor. Sério, os dois tinham 10, 11 anos. Eu ensinei os dois. Do dia que eles tocaram sozinhos, meu caboclo chegou. Sério, pessoal. Essa é a história da minha vida. Meu caboclo chegou. Chegou meu preto velho primeiro, depois chegou meu caboclo. Que coisa. Essa talvez uma das coisas mais importantes assim do meu desenvolvimento foi isso. Que eu não estava pronto e não estava no momento. E depois de velho... E o tambor e o atabaque, ele é sagrado numa casa. Ele é sagrado, ele não pode ser tocado por qualquer pessoa. Verdade, meu irmão. É isso que os guias mostraram. A gente só vai usar esse aparelho quando tiver alguém para estar aqui no lugar dele. Eu sou um médium tamboreiro. Até hoje. Mas e aí conta a história, né? Tá. E aí essa pessoa me marcou muito na minha vida. Passou uns anos, muitos anos. Depois comecei a trabalhar, são alguns anos mesmo. E um dia eu estava caminhando na rua, e começou a ver ponto na cabeça. Nunca ouvi esse ponto. Para aí, comecei. Já tinha celular, né? Já não faz tanto tempo, faz 5 anos. Peguei, gravei. E dali para frente, eu comecei a fazer os pontos caminhando. Não faço no terreiro, não faço em lugar nenhum. Eu começo a caminhar, às vezes estou passeando com o meu cachorro, e eu tenho que pegar o celular bem na rua, não quero saber, vem cantando, nem bola para a torcida. Porque às vezes fica confundo com carro, com buzina, mas aí eu vou cantando, né? E aí eles vêm em pedaços assim, eu vou montando. Eu não faço ponto. Eu não sei fazer ponto. Não sou um compositor. Venho conforme a necessidade. E ele fazia assim. Então, um pouco de segmento mediúnico, tu tá entendendo? De uma ligação talvez muito forte que a gente tinha. Ele ficou cego muito cedo, novo ainda. Eu era jovem, podia estar namorando, brincando, jogando bola, fazendo o que eu fazia. Eu ia passar as tardes com ele lá. Entendeu? Então, a gente tinha uma ligação de amizade muito forte. E acho que um pouco da mediunidade dele, por ver talvez a inocência do amor que eu tinha por ele, entendeu? Foi me beneficiado por essa oportunidade. E de lá para cá eu não parei de fazer. Nossa, mais de 50 pontos que eu faço ao natural caminhando. Aí eu tenho que gravar, tenho que estar na rua. Dentro de casa, nem pensar. Eu tenho que estar na rua caminhando só eu sozinho. Se tiver outra pessoa, eu também já não consigo fazer. Não vem
né? E às vezes no terreiro eu já tentei, não, em outro lugar não. É o natural. E não escolhe momento, não escolhe hora. E aí, às vezes as pessoas, pô, gostaria que fizesse um ponto para mim. Se viu, não vai ter problema com isso, mas eu não faço. Então, essa é a minha mediunidade. Essa é a minha mediunidade. E lá no terreiro, eu faço toda a abertura no tambor, junto com o Luciano, que é o rapaz que toca comigo lá. Aí todo mundo incorporou, até o cacique incorporou. Eu me levanto, seja o ponto que for, aí já levanto, incorporo, dou o passo, desincorporo, volto para o tambor. E assim é a minha mediunidade, natural. De todo esse tempo que eu amo a minha religião. Maravilha. O cara fica mudo, né? Eu vim aqui, sabe que eu vim aqui, eu estava rezando mesmo, para os dias que tu estivesse aqui. Sério? Que eu quero ouvir na tua voz, tu cantar o ponto do Ogum, cara. Então, Eu vou cantar, eu quero na tua voz ouvir. Acho que o porque Luciano está nos ouvindo, manda o tamboreiro pra cá. Vai fazer um tom bem para mim, tu não tem ideia. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um ponto, a gente não faz um ponto para nós. A gente faz um ponto para a eternidade. Claro. Para que as pessoas cantem, Que entendesse? Isso, né? Exatamente, para que isso possa seguir trazendo bem para as pessoas. Quando tu escuta um ponto, né, que te traz aquela energia tão Qual boa. é o ponto que te traz essa energia? Meu São Deus! tantos, né? Mas se a gente pudesse escolher um, assim, o que aquele que a gente ouve não dá em coração. Ele é um ponto que a gente usa para macia. Ele é muito bonito. Oh, quanta força tem meu Pai do céu! Oh, quanta força tem esse orixá! Oh, quanta força tem meu Pai! Quanta grandeza tem meu Pai, Oxalá! Ela é um ponto que te liga ao extremo, né? Porque muitas pessoas não sabem a palavra do médium. O que é médium, né? É quase médium mesmo, mas é médium, essa palavra que a gente usa, né? Eu sou médium, né? A gente mostra que somos todos nós somos todos o médium, e um é Deus, é o Criador, seja Alazambe, Olorum, e aí é o Tupã, e aí vai o nome que proceder, melhora ele lá, e vamos por diante. E aí a gente, médium é assim, plano espiritual, plano terreno, nós. Então nós somos médium. Nós estamos ligando, nós temos a missão na Terra de receber espiritual e nos ligamos a eles. Eu tenho por hábito, há muito tempo que eu aprendi, quando a gente faz o sinal da cruz, eu toco o chão. Eu não posso ter só a cabeça se eu não tiver os pés, eu não posso ter os pés se eu não tiver a cabeça. E por que eu faço o sinal da cruz se eu sou um bandista? A cruz é uma coisa tão importante para nós. Te põe no meio da cruz. É a tua vida. Tu tem 4 caminhos a seguir. Determina para onde tu vai a tua vida. Ela te traz a terra, ela te traz o céu. É que nem um garfo, né? As pessoas não entendem a ligação da força terrena, que é o mar, os 4 elementos que nós temos num garfo. Não é nada trevoso, não é nada disso. Ele é um elemento forte de natureza, de raiz. Quando se lê muito, eu gosto de ler muito, entender muito e me questionar. Eu tenho mania de me questionar, tentar conseguir entender as coisas. A Terra, um pouquinho de história, jovens e tal, tudo mais. Quando a Terra foi constituída, ela foi constituída uma costa terrestre, ou seja, vulcão, lava e pedra. Era a nossa costa terrestre. Em determinado tempo, passou milhares de anos, veio a chuva. A chuva esfriou, mas continua a costa terrestre lá embaixo, e criou o mar. E o mar conseguiu, com a junção, criar a vida. Né? Um dos primeiros elementos da Terra é uma árvore, né? Que a gente sabe ali, entendeu? Todo mundo conhece Iroco, né? Que sauda muito na Umbanda, mas é muito das religiões africanas, mas Iroco é a árvore mais velha, é o conhecimento. A minha vida é plantar um Iroco nesse pátio. E eu vou conseguir, eu sei, eu tenho uma promessa de uma muda de Iroco um dia. Lá no Rio de Janeiro, está crescendo, tá? Ela vem pra cá. Tem então um ponto muito bonito que ele fez assim, ó. Lá encontrei Oxóssi, encontrei Iroco, encontrei Jurema, ainda encontrei Caboclo, guiado
pelo Cruzeiro do Sul, eu caminhei até chegar à Grande Mata. Lá encontrei Oxós, encontrei Iroco, encontrei Jurema, encontrei Caboclo. É um ponto muito forte, muito bonito. Iroco é o conhecimento, é a sabedoria, é a sombra. A gente tem um ditado popular, que eu até falei com a minha mãe, mas a gente fala assim, o fruto não cai muito longe dos pés, mas as folhas voam. As folhas voam e tu não sabe para onde vai. A gente, o fruto fica, mas e aquelas folhas que voaram vão para onde? Tu nunca sabe. Meu pai era para ter ficado em Rio Grande, onde estava a raiz dele, veio para Pelotas, né? E assim a gente vai, entendeu? E as folhas voaram. E a gente falou do médium. E quem é o orixá na Umbanda? O que é orixá na Umbanda? Isso é legal de falar. Isso é muito importante falar. Já viu falar o Maitá? Tá? O Maitá é considerado na linha da Umbanda o local onde moram os guerreiros de Ogum, correto? Pois bem. Já ouviu falar em Aruanda? Né? Já ouviu falar em Ariri, que é a pedra de Xangô? E assim vai embora. Tá? O que é para nós a Umbanda? É uma coisa bem legal falar de São Jorge. Quem é São Jorge? São Jorge foi um homem que viveu na terra, que morreu por sua fé. Ponto. Né? São Jorge, se ele teve nessas terras, quando teve o secretismo obrigatório da Igreja Católica Europeia com os africanistas, era um homem montado a cavalo, era um guerreiro, pá, fizeram secretismo, ficou um, né? Pois é. Para nós, bandistas, aquilo que a gente acredita é onde reside todos os cavaleiros e guerreiros da natureza de Ogum, os caminhos que abrem, que a gente tem que vencer diariamente. Então, Ogum não tem um elemento físico, ele não é uma lenda urubá. Ogum é uma constituição, um planeta, uma origem, uma colônia, o nome que vocês quiserem dar. É uma força que constitui o nosso planeta, aonde mora todos os cavaleiros. E assim a Aruanda de Oxóssi, assim a Ariri de Xangô, assim o mar da Iemanjá, e assim o rio da Oxum, porque é diferente, porque se quem fala Iemanjá, ou Iemanjá na África, no berço Yorubá, para quem lê, para quem estuda, é água doce, não é mar. Não é mar. Nós aqui em Pelotas temos uma Iemanjá brasileira, que está de frente para uma lagoa doce, que ora vira salgada. E ela está localizada baseada em cima disso tudo, porque a Iemanjá é da água doce da África, né? Eu vou depois tocar na Iemanjá, que tem uma coisa bem legal para falar dela. Então, são os elementos aonde vivem ali. Quem é o chefe dessa linha de Ogum? São Jorge. Mas São Jorge incorpora alguém? Jamais. Jamais. Os soldados de alguns cavaleiros, mas eles precisavam usar escudo, arma, faca, espada. Não, peraí, calma aí. Isso foi lá. Não vamos nem falar. Essa encarnação foi lá atrás, lá. Hoje, depois ele já encarnou, ele já foi um médico, ele já foi um padre, ele já foi um. Calma aí, ele traz a raiz da sua essência, da sua entidade, mas tem várias encarnações, porque os guias puros, esses já vieram para abrir os caminhos. Esses muito poucos se manifestaram. Por isso que hoje tem vários nomes diferentes dos tradicionais. Aqueles foram os puros que vieram na primeira encarnação para fazer a abertura de caminho, e hoje nós não temos a pureza, entendesse, da ignorância, que as pessoas não entendiam o que era a religião, as pessoas eram pegadas a cabresto. Boa noite. Tudo bem, cara? Tranquilo? Nós éramos pegos a cabresto, média pegado sem conhecimento, sem informação nenhuma, e fazia incorporar. Então, os espíritos, muita grandeza, de força, de energia, trazer uma missão muito forte para isso, para que esses médios incorporassem. Então, para nós é isso. Mas eu vou contar uma coisa sobre a Umbanda, sobre Zélio de Moraes. Essa eu acho que é a coisa mais importante para as pessoas entenderem um pouco da história. Você sabe que a primeira manifestação na Umbanda, através do Zélio de Moraes,
Por que eu digo a primeira manifestação da Umbanda? Porque quem deu esse nome foi Zélio de Moraes. Outras manifestações com espíritos, existe homoloco, existem outras crenças, mas com o nome de Umbanda, quem determinou foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, se tu for falar em Umbanda, tudo bem. Agora, se for falar em religiões de corporação, vai ser desde do mundo. Desde as primeiras civilizações, o homem busca os mortos para se orientar. Sempre foi isso. Está na história, está nos livros. Não é nem religioso, é livro de história da civilização humana. Então, Zélio, um menino de 17 anos, na cidade de Niterói, né? Mas só que ninguém conta a história de Niterói. Vocês conhecem a história de Niterói? Eu não conheço. Sabe por que a Umbanda nasceu em Niterói? Uma das histórias mais importantes da Umbanda que ninguém conhece. O Brasil foi atacado pela França, tá? Colônia. Ele estava perdendo. O rei português, reunido aqui, foi lá e conheceu um índio. E convenceu o índio a defender as terras. Eles conseguiram correr os franceses. O que esse rei prometeu, o imperador prometeu, não cumpriu para ele. E ele perdeu um monte de guerreiros deles. Ele atravessou o rio Niterói, e fundou uma cidade. A primeira cidade, Aldeia dos Índios. Até hoje, se vocês procurarem em Niterói, todo mundo vê a ponte. A imagem dele está na parte do rio. Esse índio, por muitas vezes, veio na Umbanda, tá? E muitas vezes as pessoas deixaram, com o tempo foi esquecido. E foi ele que fundou a cidade de Niterói, Ariri Araribóia. Esse é o caboclo Ariri Araribóia, que fundou Niterói, em 1573. 300 anos, quase 400 anos depois, tá? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, um outro índio, na mesma cidade que foi escolhida, porque vários índios morreram, e como a Umbanda veio numa religião de índios, porque é o berço do solo brasileiro, é índio, os nossos irmãos africanos vieram para cá forçados, porque se não tivesse feito a escravidão, eles teriam ficado na África, que é o berço natural deles, que é a fonte de energia deles, e eles vieram para cá e foram sepultados aqui. Quando eles foram sepultados, mortos aqui, eles permaneceram nesse solo para poder dar paz, trazer a misericórdia, trazer o amor e o carinho que o povo africano, através dos pretos velhos, nos dá. A humildade, a fé, vem através deles. O maior ensinamento, né, que existe é um preto velho que simboliza a maior dor que o ser humano já pôde sentir e traz amor, traz acolhimento, traz perdão, traz tudo que o preto velho traz. Para mim o meu coração, que não me ouçam os demais, mas os pretos velhos, eles são... Eles têm espaço muito grande. Tem espaço muito grande de mim também. E essa história de Niterói, ela simboliza a importância porque a Umbanda nasceu ali. Entendeu? E por que o Caboclo da Sete Encruzilhadas construiu 12 terreiros? Porque ele não queria que nenhum terreiro fosse igual ao outro. Ele não queria uma regra única. Ele queria oportunizar a todas as pessoas e a todos os espíritos o direito de se manifestar. Para isso que a Umbanda surgiu. Senão teria ficado dentro do kardecismo. Teria ficado dentro do espiritismo. A Umbanda teria permissão para o índio, para o caboclo, para o negro, para o branco, para qualquer um se manifestar. Como, infelizmente, ainda o kardecismo naquela época, não de hoje, mas naquela época, ainda era uma sociedade galgada pelos portugueses, europeus, entendeu? Ainda não entendia que índio tinha espírito e muito menos um africano teria espírito, não teria informação para passar para eles. E foi só por isso que a Umbanda veio para dar voz. E ele construiu 12 terreiros para poder preencher um ano, que são os 12 meses que a gente tem ao longo do ano. Muitas pessoas falam sobre os 12 apóstolos. Sim, quando tu falar na parte do ramo, uma das raízes da Umbanda é o catolicismo, tu pode falar isso. Mas ele determinou que nem um ano que gira nosso planeta Terra e que nos oferece 12 meses. Né? Nós aqui temos isso. Então, é o planeta que se manifesta. Então, ele criou 12. E dali, cada ser humano, quando nós estamos aqui em 5, né? Em 5, cada um pensa diferente.
Para isso que ele criou essas 12 tendas, essas 12 instituições. E por que foram criadas com nomes católicos? Para poder ter aceitação. Porque senão teriam aceitação. Se fosse nome de caboclos, entidades que nós temos hoje, não seria aceito. E ele, muito inteligente, com um grau de evolução muito grande, ele conseguiu conquistar esse espaço através, porque tu passava na frente, era dentro da Nossa Senhora da Piedade. Então, pô, aí fica mais ou menos, né? Ele equilibrou a essência da necessidade daquele momento. Depois, nós atingimos esse nome que nós temos hoje. E nós, seres humanos, né, a gente consegue pegar toda a história e cada um ler ela da sua maneira, tentar fazer essa verdade absoluta e dizer que a Umbanda do outro errado, que o que o Moro faz não está certo, que se apropria, né, até do caboclo para dizer. O caboclo nunca disse como a Umbanda tinha que ser. Não. E essa semana eu ainda estava assistindo a um vídeo que falava sobre o primeiro congresso espiritismo brasileiro, Umbanda, né? E a única pessoa que não disse nenhuma palavra durante todo o congresso foi o Zélio. E aí as pessoas dizem, mas ele tinha que ter se manifestado para dizer que era assim, ou ele tinha que se manifestado para dizer que não era assim. E ele não se manifestou porque o caboclo nunca disse que ele trazia uma verdade absoluta. Ele deu liberdade para as pessoas. É que ali naquele momento, ali, se você parar para olhar, eu tenho um pouco a biografia dele, do Zélio lá, eu tenho um livro muito bonito, muito legal, com recortes de jornal, entrevistas de rádio. É muito bonito esse livro, é muito globalizado. Ele se limitava a dizer nada. Ele esperava o caboclo chegar e o caboclo fazer. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha informação. Ele deixava que a entidade chegasse, se manifestasse e fizesse o que tinha que fazer. O Zélio nunca quis ser o pai da Umbanda, tanto que ele nunca se pôs como o pai da Umbanda. Ele só foi um médium que trouxe uma oportunidade, ganhou uma oportunidade do mundo astral, né, de um guia vir trazer uma nova religião, teoricamente, para que as pessoas do espírito pudessem se manifestar. Foi isso que aconteceu. Entendeu? E até hoje as pessoas ainda discutem essa questão, quem foi o criador, quem não foi. Não tem criador. A Umbanda, esse nome que foi recebido em 1908 por essa entidade. Era um nome diferente, Umbanda, mas é o próximo disso. É isso, foi ali que surgiu. Antes não existia esse nome. Existia a Macumba Carioca, existia várias outras, e continua existindo até hoje, porque é livre e tem várias outras manifestações. As pessoas têm que entender que, assim, Josué é o Josué, a Fabiana é a Fabiana, e assim vamos por diante. Mas quantos Josué existem? Quantas Fabianas existem, né? A gente tem que saber respeitar cada Fabiana, cada Josué, para viver de comum acordo com eles. E a nossa religião hoje, ela é tão linda, ela é tão grande, ela é tão bonita, que cada casa que tu vai, pode ter um ritual diferente, mas o amor é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Entendeu? É só que uns fazem de um jeito, outros fazem de outro, mas o objetivo é a caridade, o objetivo é fazer o bem ao próximo, entendeu? É buscar forças quando tu não tem mais força, entendeu? É ali que tu vai encontrar a tua paz, quando já chegou, já secou teu copo, tu não tem mais água para pôr ali dentro. É isso que tem que ser entendido, isso que tem que ser respeitado. Qualquer irmão que quiser se manifestar tem que ter o direito de se manifestar no grau de conhecimento dele. O que não pode haver é divergências de posicionamentos e nem misturas de religião para quem está chegando e não entender nada com nada. Eu tenho verdadeira paixão pelo africanismo, você está entendendo? Mas eu não sou africanista. Eu respeito eles, eu acho que eles fazem coisas maravilhosas, coisas fantásticas, porque eles trazem uma raiz que vem lá do outro continente, do outro lado do oceano, para nosso país, para fazer o bem, entendeu? A maneira deles, entende? Hoje não se ouve mais nenhum médium dizer pro Tcharavá, né? Hoje é muito axé, é muito algumas saudações africanas que o pessoal mistura e tal, mas o médium de Umbanda sempre foi dito Saravá, que é uma palavra indígena, que é uma saudação, como se fosse olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seria isso, basicamente. Se perdeu isso com a essência. Em Pelotas teve um movimento muito forte também, que foi assim, o médium, para ser considerado um cacique, ele tinha que ser cruzado.
Ele não poderia ser um médium só de Umbanda, sem ter cruzamento. Tu não era... Mas esse médium não está preparado para abrir um terreiro. Como é que esse cacique vai abrir um terreiro se ele não é cruzado? Ele não tem... Foi um movimento muito forte, entendeu? E isso influenciou muita gente, e poucos se mantiveram ainda naquela política de manter o terreiro. O primeiro terreiro, a primeira pessoa em Pelotas a abrir essa questão de desenvolvimento para terreiro foi na subida da Lobo da Costa, em frente à garagem Kelly ali, que chamava Urubaldo. Era um terreiro de um senhor. Ali ele desenvolveu a avó Ernestina, que tinha lá o São Sebastião, e a dona Otília, que tinha o centro Ogum Guerreiro, que eram os dois que foram desenvolvidos. E assim ele desenvolveu os primeiros médiuns caciques de Pelotas. E hoje o terreiro mais antigo de Pelotas é o Rio Grande do Sul, que é na subida da Lobo da Costa, ali ao lado da praça, né? Que mantém e preserva a sua forma de trabalho ali. Depois surgiu vários outros terreiros, né? Mas o terreiro sempre foi fundo de quintal, sempre foi das pessoas que tinham fé, mas que não tinham conhecimento de livros, de nada. Foi pessoas que sempre tiveram fé e que nos deram a base para nós chegarmos até hoje nós estamos. Então, assim, ó, eu acho muito importante a literatura, eu acho muito importante o conhecimento, eu acho muito importante as pessoas lerem, mas mais importante é sentir seu guia, né? É sentir seu guia lá dentro do seu coração. Enquanto as pessoas não tiverem isso, as pessoas vão estar empurrando e perdendo tempo no seu desenvolvimento, né? A gente tem que entender que a religião ela vem lá de dentro, né? Não é de fora dos livros, né? Ela vem daqui para fora, né? É de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E, então, não tenho nada contra os livros, pelo contrário, adoro, tanto que eu te trouxe alguns de presente. Meu presente, eu vou te dar depois ali. Isso aqui eu comprei quando na adolescência, eu tinha acho que 17, 18 anos. São alguns pôsteres de orixás africanos que eu queria entender. E ali atrás deles, todos os pôsteres vêm contando a história de cada um. Acho que tem uns 16 ou 17. É bem legal para você poder... Para pegar, por favor, passar para vocês aqui. Para vocês entenderem. Muito obrigada. Não me simboliza, mas simboliza a paixão que eu tenho da leitura e o respeito que eu tenho aos africanos. Tem assim só eles e depois tem eles com texto atrás. São vários orixás. Né? São vários. Você vai ter, vai. Aí, esse tem informação, né? Conta todo um pouco da história. Mas que maravilha. É para ler mesmo. É para ler. As cantigas. Sumbuê, sumbunanguê. Tá aí para... Maravilhoso. Maravilhoso. Lindíssimos, né? Não, eles são bem antigos. São bem antigos. Todos, mas tem a mãe dela aí, tem uma manjá aí dentro aí, ó. Se tu procurar, tem uma manjá aí, muito bonita. Deixa eu ver a mãe dele. Minha mãe. Aí tem a falange também do Chus, Lindos, né? tem vários. Sim, é uma manifestação linda. Eu acho que está nos outros. O Xumaré. Está nos outros. Está nos outros. Tem uma manjá linda aí. Aí eu fiz que... A primeira que eu... Oxalá. Yansa. Aí tá ela. Vou mostrar aqui. Olha, embaixador. Tem. Gente, vai virar 4. Que lindo. Que lindo. É a minha paixão pela literatura. Por entender. Eu acho que a gente tem que entender e fazer aquelas críticas pessoais para poder entender. Isso me ajudou a compreender um pouco mais o universo africano, poder respeitar cada vez mais, porque a gente sempre tem aquela questão de entender dos escravos, né? Mas o que fez eles suportar todos esses momentos, né? A gente fala povo do mar, isso é uma coisa linda de se falar, mas povo do mar, a gente pensa assim que todo mundo é sereia, ou que todo mundo é... Esqueci como é que é o nome da sereia, o masculino de sereia.
Me esqueci agora. Mas daqui a pouco vamos lembrar. Tá? Todo mundo pensa que é isso. Se vocês entenderem que o maior cemitério do mundo é o mar, nós não chegamos, os escravos que saíram da África e vieram para o Brasil, e os portugueses, europeus que vieram para o Brasil também, chegavam 30% vivos. A maioria ficava descartado no mar. São todos esses espíritos enviados de Iemanjá? Serão? Será que tem a colônia de pescadores que ganha vida no mar? A gente tem tantos espíritos na volta do mar que sobrevivem do mar. Será que essa não é a Iemanjá? Esses dias eu vi um comentário que virou modismo, pular 7 ondas do mar para fazer o pedido. Eu disse assim, que pena que essa pessoa não pegou a informação que eu peguei. Lá atrás eu aprendi isso. São 7 ondas, né? Cada onda é um portal. A partir do 7ª onda, porque quando tu fala assim, Ogum Beira-Mar, aquelas primeiros portais ali de Iemanjá são guardados pela falange de Ogum Beira-Mar. O reino de Iemanjá vai entrar depois do 7ª onda. Então não é pular à toa. Por isso que tu pula 7 ondas e tu entrega uma flor para ela, porque tu está entregando no reino dela. Conforme teu coração, vai ser permitido pular 7 ondas e ela receber aquela rosa, aquela flor que tu quer determinar para ela. Só que as pessoas acham que é modismo, que virou no mundo. Pode ser. Tem gente que não tem essa informação, te respeita. Eu não critico isso. Mas acho que é importante enxergar isso. Porque se tu tem algum beira-mar, né? Tu tem a falange da costa, entendeu? Na areia ali já tem outra falange. Entendeu? Então, várias falanges até tu chegar no reino de Iemanjá. Entendeu? O beira-mar é sonoro, né? O beira-mar que te trouxe. É isso aí. Já vai, né? É fantástico, é muito forte. Né? É um chefe de falange. A gente vai aprendendo muita coisa sobre isso, entendeu? Por exemplo, a gente tem algum rompimato, né? Algum rompimato, muitas pessoas às vezes não entendem. O algum rompimato é o protetor de Aruanda. Só ele, junto com alguns caçadores que sabem o caminho. Para te chegar em Aruanda, tem que passar por algum rompimato. As pessoas não sabem mais esse tipo de informação. Não, porque isso os livros não trazem. Não tem essa informação. As pessoas antigas, as pessoas que olham com seriedade para a religião, elas não escrevem sobre os fundamentos, sobre a doutrina das suas casas. E aí o que se tem hoje eu acho tudo muito raso, muito superficial, muito... É muito bonito. Muito bonito. Exatamente. É muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Porque a gente compra com os olhos. Né? Compra com os olhos. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Exatamente, é isso aí. Queria me lembrar o resto, não me lembrava. E aí, sabe, a gente vai comentar uma coisa sobre Iemanjá. A gente tem 3 Iemanjá, sabia, no Brasil? Somos 3. Né? A gente tem a Iemanjá africana, a negra, que é dos africanos. Essa é a verdadeira Iemanjá que vem da África. Nós temos, exatamente, essa aí. Nós temos a do sincretismo, que é a Nossa Senhora dos Navegantes, que muito pouco se cultua, que foi esquecida e banida. Se cultua São Jorge e não se cultua Nossa Senhora dos Navegantes. Se cultua Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, e não se cultua. E assim vamos. Né? E a terceira, que é a brasileira, que surgiu no Brasil, que é essa que nós conhecemos, essa senhora branca, de cabelos negros, compridos, de vestido. Tá, veio na porta da nossa casa. Exatamente. E essa é a única brasileira. Porque a africana é de africanos, que vem da África. A Nossa Senhora dos Navegantes é europeia, vem da Europa. E a única que ganhou corpo, ganhou vida no Brasil, foi essa que a gente conhece. Essa que ela, popularmente, como é que é a única santa brasileira da Umbanda? A única santa brasileira. Porque no catolicismo ela não é venerada. É venerada como Nossa Senhora dos Navegantes. Ela é a única santa da Umbanda. A única santa. A única. Exatamente. Ela é a única. Ela é a única. Você e sabia que isso é muito legal? Foi a única que não teve passagem terrena. Todos os outros orixás no sincretismo tiveram.
Iemanjá, essa Iemanjá que nós temos, não. E surgiu na década de 50, 60, no São Paulo, um pintor viu e transformou ela, né? Que era... Essa imagem de Iemanjá, eu acho que ela fala muito dessa união de culturas que é o Brasil. Perfeito. Né? Ela traz, ela é branca, europeia, ela é africana, porque os cabelos de uma indígena e ela tem o nome de um orixá africano. Então ela é a junção. É brasileira. Né? Ela é brasileira, ela é a nossa brasileira. Ela é o nosso braço forte. Ela é o nosso braço forte. Bom, nós poderíamos ficar aqui uns 3 dias conversando, né? Porque eu vou te trazer de volta. Vou te trazer de volta. Não, é capaz que a gente tem muita coisa para conversar. Mas eu quero te dizer que eu amei o presente que tu me trouxe, mas tu nos deu um presente muito maior. Porque se perguntar para qualquer médium dessa casa qual é o momento de mais energia na abertura do nosso trabalho, que é o momento que todo mundo arrepia, com o ponto de Pai Ogum que a gente conheceu na caminhada do ano passado. Essa cena, né? Eu já vou passar o microfone para o rapaz, vou passar para cá, que ele vai falar. Vai estourar o microfone, vai deixar. Vai deixar. Sim, vou deixar no meio. Isso. Então, a gente estava lá na caminhada do Pai Ogum, né? Muito bonita a caminhada, mas quando a gente chegou ali, né? Na Praça da Alfândega ali, e tinha uma senhora que eu não sei quem é até, cantando aquele bom, todo mundo se olhou assim, e disse, que coisa fantástica, e prestamos bastante atenção. E aí nós não conseguimos gravar na hora, né? Não, mas ele tinha. Aí fez o vídeo, né? Não, pois é, e aí um tempinho depois, assim, a gente no carro, de me lembrei. Aí cantei o ponto, anotei. É isso aqui, vamos começar a cantar. Porque assim, uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, muito emocionante ali aquela cena, né? Caminhada, assim, pô, bem marcada, acho que para todos nós. Então, eu quero contigo fazer um convite, já. Já dia 23 de abril, a gente vai trazer a imagem grande, e eu quero que tu cante junto comigo lá. Com certeza. Vamos cantar junto lá. Estarei Vamos cantar junto, a gente vai receber, vai inaugurar o Pai Ogum, eu quero que tu junto de mim lá cantando lá, vai ser um... Te prepare que eu vou chorar, isso é certo, entendeu? Isso é certo que eu vou chorar, porque esse sonho que a gente está concretizando de trazer o São Jorge Ogum para ali, ele é muito maior do que qualquer coisa que você possa pensar, porque meu pai, desde muito novo, meu pai fez a primeira procissão de São Jorge em Jaguarão. Primeira procissão de Jaguarão. Isso aí eu não pensava nem ser nascido, ele não conhecia nem minha mãe. E ele sempre falou que tinha um desejo de construir uma capela para São Jorge, que as pessoas pudessem se manifestar que nem Iemanjá. Aí, vai chegar, vai acontecer. A cidade e a comunidade, é muito importante falar isso. Eu só consegui isso por causa do Carlos Alberto e do Paulinho. Por que eu vou falar isso? Se eu não tivesse o Carlos Alberto, eu não teria o acesso ao Paulinho. E o Paulinho abriu todas as portas na política para nós. E é importante ressaltar que essa imagem, o valor é bem alto, e ele está pagando sozinho, do próprio bolso dele. Tá? Então, eu não estou nem falando em política, eu estou falando em fé. É diferente. Eu não estou falando do Paulinho vereador, eu estou falando do Paulinho um bandista. Um cara que tem fé no Ogum, no São Jorge, e ele vai dar essa imagem para a comunidade, e nós vamos dar para todos. Agora, vou te ouvir. Tá lá. Não, se cantar, sentado. Mas canta mais perto. Tem medo que estoure o microfone. Se cantar muito perto não vai dar certo, mas dá para ouvir com certeza. Vou ouvir com o coração, cara. No alvorecer do dia, lá no Maitá, o clarim tocou, vamos nos levantar. No alvorecer do dia, no Maitá,
Ah, precisa chorar, né, cara? Tu e teu irmão me fizeram chorar, né, cara? Não tem palavras. Tá? Se eu tiver qualquer coisa mais aqui, eu vou. Nossa, não temos. Vou desabar, porque é tudo que a gente precisa, sabe? É encontrar fé. Não só isso. Quando a gente encontra fé, a gente consegue transpor todas as dificuldades, todas as doenças que a gente enfrenta na Terra, né? Porque tem doença do espírito, tem doença da carne, tem doença do coração. A gente que não tem palavras, porque esse ponto é inexplicável. Esse é o ponto. E eu preciso te dizer uma coisa. Diga. Que esse cara aqui é o cara mais chato para cantar alguma coisa. Porque tem que ser de raiz, mãe. Porque ponto inventado, não. Porque ponto de festival, não. Eu não gosto de ponto de competição. Isso é uma reserva que eu tenho. Sim. Eu acho que não é esse o objetivo, sabe? O cara que Sim, um ponto para competir, para mim, ele perde um ponto. Claro. Né? Porque eu acho que o ponto ele não é feito para competir, o ponto ele é feito para agregar. É para somar, para chamar para orixá, para identidade, para louvar. Né? Para saber negar. O ponto foi a primeira coisa que diferenciou um banda do Cardecheiro. E quando ele ouviu a primeira vez, né? Gravou. Nossa, foi assim. Eu tenho. O rapaz que toca ali, toca muito bem, viu? Parabéns. É de ouvido também. Mas é de ouvido que é melhor. Ele tinha quantos? Foi no aniversário de 4 anos? Eu quero um atabaque, tá? É um menorzinho que tá lá. Já aprendeu ele. Foi pegando. Tá bem marcado, bem certinho, ficou bonita. Ficou muito bonito. Você deve cantar mais. Muitas vezes. Ficou muito bonito. E o tambor tem um segredo, e a voz também. A voz tem que ser mais alta, o tambor tem que ser mais baixo. Ele manteve todo o tempo a altura adequada, senão tu morre cantando, né? Ninguém escuta nada. Então, parabéns. E esse ponto é para simbolizar mesmo o Ogum e o São Jorge, né? Para as pessoas enxergarem isso, né? Como tu é filha de Iemanjá, tem um ponto que eu fiz, e ele é um cruzado, porque lá o São Sebastião, a vó Ernestina, ela trabalhava com 3 flores, que era já de Iemanjá, mas ela era filha de Oxóssi, de Odé, né? E aí eu fiz um ponto, e acho que é um ponto que vai muito bonitinho, é pequenininho, mas é muito bonito. Agora tem que me lembrar. Eu vi o céu escurecer e a lua brilhar. Eu vi o céu escurecer e a lua brilhar. Lá na mata eu vi Oxóssi, lá no mar eu vi Iemanjá. Lá na mata eu vi Oxóssi, lá no mar eu vi Iemanjá. Eu vi o céu escurecer e a lua brilhar. Esse ponto simboliza a luz da lua que nos ilumina todos os dias, né? Quando escurece, ela nos traz a lua, e a lua é símbolo de Iemanjá, né? É a coisa mais linda do mar. E o Oxóssi tem essa ligação. Vou falar um pouco do meu caboclo.
Meu caboclo ele não é por mais nada, mas ele não é muito tradicional, vamos dizer assim, essa palavra, né? Eu trabalho com 7 rosas. Aí meu caboclo é já de Iemanjá e de Oxóssi. Ele trabalha na beira d'água. Ele é um caçador, um índio caçador, trabalha na beira d'água. Ele protege ali o mar e, ao mesmo tempo, ele trabalha. E é muito difícil encontrar essa entidade em outros lugares, né? Eu não conheço mais ninguém. Não existe foto, não existe imagem, não existe nada. Quando ele chegou e deu ponto, tá aí a entidade para me trabalhar. Para eu tiver trabalho com Pai Jacó, né? É o que eu trabalho com ele. Hoje se o médium não encontrar um ponto, não encontrar uma imagem, não encontrar o nome do seu caboclo, nossa, isso vira um crime. Não, pelo contrário, a coisa mais linda. Pela coisa mais linda. É sinal que eu vi ele. Entendeu? Eu vi uma das passagens dele. Ele não existe receita pronta. Não existe receita pronta dentro nem da pode. Umbanda. A gente tem que deixar o guia se manifestar. E pronto. E aí, o dia que eu for partir, ele vai me dar a mão e vai me acompanhar. Essa é a parte que eu acho que... Espero merecer isso, né? Espero merecer isso. Com certeza. Quem sabe. Tem tanta coisa para fazer nessa terra ainda. Eu preciso te fazer 2 perguntas para a gente encerrar. Eu não consigo seguir o roteiro nunca. Não, nem consigo seguir o roteiro. Nós estamos aqui há 2 horas. Né? Em algum momento da tua história, assim, a tua fé já se abalou? Nunca. Sabe por quê? Porque a minha fé, ela não faz parte da minha vida terrena. Todos os meus percalços, eu tive vários problemas de saúde, eu tive várias cirurgias. Eu nunca botei nesse ponto a balança de pesar que era. Eu entendo que a minha vida material ela tem um tempo e a minha fé é o tempo que eu falo, indiferente. Eu nunca julguei ela. Eu sou privilegiado, entendeu? Eu não tenho como não ser assim. Eu tenho meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus pais, eu tenho a minha família toda na minha volta. Entendeu? Eu ainda sou muito favorecido nessa encarnação, ainda, nessa vivência aqui, eu sou muito favorecido. Eu tenho talvez não tive tombos ao longo da minha vida até agora para que eu tivesse que balançar. Mas eu acredito que vai ser muito difícil me entortar. Esse entendimento que é o mais difícil das pessoas terem, que a nossa vida material é da matéria. Exatamente. É isso aí. E a nossa fé, ela é... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando tu entender isso, tu vai pro teu terreirinho, tu veste a tua roupa, tu faz a tua caridade e volta para a vida normal. Resolve teus problemas. Isso aí. É isso aí. Tu não tem dinheiro, não é culpa do preto velho. Não é culpa de Exu. Entendeu? É tua. Tu fez alguma coisa errada no meio do caminho aí. Tu fez alguma coisa errada aí. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Claro que a gente se fortalece, a gente dobra joelho, mas pouquíssimas vezes na minha vida eu pedi. Muito pouco na minha vida, isso eu posso falar para vocês. Muito pouco eu pedi. Olha, eu não encho uma mão. Eu sempre agradeci. É uma coisa minha. Por maior que fossem as dificuldades, muito pouco eu pedi. Muito pouco eu pedi. É o meu jeito de ser. É o meu jeito de ser. Se quem pede ou não pede, eu não sei se é certo ou se é errado. Mas é o meu jeito de ser. Esse é o verdade. E a outra? A outra é se tem alguma coisa que tu queria ter dito, queria ter respondido, que eu não perguntei. Eu adorei estar aqui. Foi a melhor coisa que eu fiz, acho que por um bom tempo, estar junto de vocês aqui e poder trocar essa ideia e ouvir vocês e conhecer esse lugar lindo. Esse estúdio é maravilhoso lá de fora, vocês não têm ideia, é muito melhor. É muito melhor. Vou te fazer um convite no dia 3, domingo, dia 3 de março, nós temos a festa do Caboclo 7 Flechas, que é o caboclo que o Carlos trabalha, que é um grande... Domingo? No domingo? Um domingo. Que horário mais ou menos? Às 10 horas da manhã, e depois a gente vai servir um almoço. E
Se puder estar aqui com a gente, vai ser Eu só te digo assim, ó, farei de tudo possível para estar aqui, tá? É que como eu trabalho com esporte, às vezes eu não sei a data se eu vou estar viajando ou não. Mas eu estando na cidade, estarei. Nós temos 3 envelopes aqui, cada um deles vai te pedir para fazer alguma coisa. Eu vou deixar tu escolher qual deles queres ler. Vamos no meio. Tem aí. Fazer um desenho da minha fé fácil. Tem papel e caneta? Tem papel e caneta. E tem caneta e lápis. Lápis de cor, inclusive. Ó. Bem fácil. Mais simples possível. E bem simples. Ó, gente, é fazer um desenho da fé. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Precisa dizer alguma coisa? Não, né? Vamos deixar que cada um interprete com o seu coração. Eu entendi. Perfeito. Mais do que isso, eu me atrapalhar no lápis aqui e não ia dar muito certo. Ah, brincadeira, essa é a verdadeira minha fé. E eu vou te pedir para deixar uma mensagem final para quem a gente teve uma boa audiência, várias pessoas transitando por aqui. Os vídeos têm muita audiência depois lá no canal. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Ó, Leonel, teu cunhado. Meu cunhado. Tá? Ezequiel, Irmão. Martins. Irmão. A Cristiane Tudzinski, que é uma frequentadora da nossa casa. Larissa Pá, É minha filhada. De Santa Catarina. O pai Sidney, do canal Axé Meu Povo. O pai Sidney faz pontos maravilhosos também, inclusive o ponto da Vó Chiquinha que eu coloquei aqui no início do vídeo foi o pai Sidney que me guiou. O nosso querido irmão José Carlos, que também virá aqui, já vou deixar ele avisado. José é tão especial que você não tem ideia. Maravilhoso, né? O nosso Arthurzinho, o Luciano, que usa o Coisa da Jurema, né? Que é meu marido, está nos assistindo. Pedro, a Aline, o Leandro. Tem uma galera que passou por aqui. Que bom. E Jean Carlos Bastos. É o filho do Zé Carlos. Filho do Zé Carlos. Maravilhoso esse menino também. É. Fantástico. Pois é, o Zé Carlos está na listinha lá. O Carlos Alberto também. Eu só estou esperando passar. Carlos Alberto é fantástico. Prepara o café. Prepara o café. Carlos Alberto agora, a gente nunca sabe quando ele está em Pelotas, quando ele está em Santa Catarina. A coisa tá lá, tá aqui, mas já tá aí agora. Então, eu só estou esperando passar o verão para chamar ele aqui. E eu quero te agradecer muito, muito, muito. E pedir para deixar uma mensagem. Eu sempre... como esse canal ele está na internet, e a Umbanda hoje está na internet, né? Eu sempre peço uma orientação para quem está chegando na religião. Talvez alguém que vá pesquisar sobre Umbanda chegue aqui, assista a nossa entrevista, e como é que essa pessoa vai encontrar a Umbanda na vida dela? Pergunta complexa. Mas vamos lá. Eu acho que a pessoa que está procurando a Umbanda, ela deve entrar com os olhos, com os ouvidos e com a boca fechada. Pé no chão, cabeça em Oxalá. O resto vai acontecer naturalmente. E a gente só conhece a Umbanda quando a gente tira o pé no chão, né? Exatamente. A gente sente o cheiro de erva e a gente ouve o tabaco tocar. O pé no chão nos traz nos tira a roupa, nos tira a casca, né? nos conecta ao solo. Eletricidade, vamos falar um pouco disso aí depois, mas eletricidade corporal, etc e tal, positivo, negativo, e vamos embora, né? Mas eu acho isso. Fecha a boca, o ouvido, os olhos, né? Bota o pé no chão, bota a Oxalá na cabeça e vai em frente.
Porque quem ouve demais se atrapalha, quem fala demais se atrapalha, e quem olha demais se atrapalha, né? Então a gente tem que, com essas 3 coisas fechadinho, tu não vai te atrapalhar e vai deixar tua cabeça te guiar, teu coração, vai dar tudo certo. Muito obrigada, meu irmão. Eu que agradeço a Obrigada oportunidade. mesmo, de coração. A gente estava bem ansioso desde antes de começar o podcast, né? Era uma das pessoas que a gente... Tem tantas pessoas que a gente quer conversar. Mas é importante, é importante. Mas a gente precisava muito te receber aqui. Já vou deixar o convite para voltar outras vezes, para voltar Sempre que estiver disponível, quiser. sempre que vocês tiverem intenção de conversar, vamos. Quando a gente chegar lá, a Flor vai ficar ali também, vem, o lugar tá Sabe, Fabiana, eu falando tudo pouco, aproveitar, eu gostaria uma vez de participar com vocês, que tivesse assim, ó, um tema. Uhum. Vamos falar sobre vela hoje, por exemplo, um exemplo sobre atabaque, ou sobre ervas, ou sobre... Para cada um dar um pouquinho da sua... Mas trazer 1 ou 2 irmãos mais, para poder cada um ter um ponto de vista diferente, para enriquecer. Eu vou te dizer que hoje eu estava pensando que uma vez por semana é muito pouco para estar aqui. E eu estava pensando justamente nisso, de abrir um outro dia para fazer um pouco diferente. Porque o debate enriquece, né? Então, eu acho que tá aí uma boa. Eu gostaria de estar junto com você nesse dia. Uma ótima sugestão e vamos pensar que dia a gente pode fazer isso, estruturar isso. Teremos tempo. Teremos. Teremos tempo. Te agradecer o Carlos, que esteve aqui hoje. A Duda, que está sempre aqui também. Eles estão comigo até abril, depois começam as aulas da faculdade, eles vão me abandonar. Mas aí o Antônio vai ganhar o posto, né, Antônio? E vai estar aqui. O jogador de vôlei? Ele é o jogador de vôlei. Ele mesmo. Sou muito amigo do Ingo. Conhece o Ingo, não? Só pode falar dele pro dia. Ele conhece o Josué. José de Pelotas, ele vai te falar. Ai, gente, muito obrigada. Ó, beijo para vocês. Axé, saravá. Eu vou deixar aqui, né? Saravá, o Carlos me coloca. Saravá. Saravá. Beijo no coração. Curtam, compartilhem. Depois que acabar aqui, vocês vão lá no canal e comentem, porque todos os comentários que tem aqui, o YouTube ignora. Ele só pensa nos comentários que tem depois no vídeo lá. Então, vocês vão lá e comentem para a gente levar para mais pessoas, para a gente poder alcançar mais pessoas, para a gente poder falar de todas as religiões, mas especialmente dessa religião de amor, de acolhimento, de caridade, que é um Umbanda. Muito axé para todos, enorme abraço do grande vídeo. É isso aí. Boa noite.